E em abril nós teremos eleições para presbítero, né? O conselho decidiu que nós tínhamos antes 3 presbíteros, passamos a ter 4, passamos a ter 2, mas o conselho achou mais saudável, nós abrimos mais uma vaga. Então nós teremos 3, mais 2, concorreremos a dois presbíteros, né? Duas vagas de oficiais para presbítero. O mandato que está vencendo é do presbítero Hélio, então ele automaticamente está para reeleição, né? Ele concorre, se assim ele aceitar, e aí abrimos mais uma vaga. Então, na época das eleições, você vai ter um tempo de indicação, que começará provavelmente essa semana. Você pode indicar nomes de pessoas que você observa que tem as características de um presbítero, e quando for a eleição você vai votar em 2 nomes que estarão concorrendo a essas 2 vagas para o presbiterato. Dado a isso, nós começaremos uma série de estudos e finalizaremos, e sempre estaremos batendo na tecla do ofício. Tanto eu vou falar um pouco do diaconato, mas como nós não temos eleição de diácono, né, não tem nenhum mandato vencendo, nem abriu vaga, eu falarei um pouco, mas nós focaremos mais na pessoa do presbítero. Isso é muito importante para a igreja entender o que significa esse ofício, né? E nosso manual também diz que sempre que vai ter eleição, nós temos que tratar desse assunto para a igreja estar sempre ciente do ofício que irá ter eleição, né? Mas para isso eu achei interessante, eu fiz um estudo, eu ministrei, né, domingo no acampamento lá em Jaguariaíva e Arapoti, e aí eu quis também passar esse estudo aqui para a igreja, eu já fiz pensando nisso, né? E aí eu vou começar com esse estudo, depois nós passaremos a um estudo breve também do presbiterianismo, o que é os oficiais, o que é nossa igreja e algumas coisas básicas assim do presbiterianismo, que às vezes a gente, por ser há muito tempo presbiteriano, eu dei uma aula um tempo atrás, mas às vezes são coisas que passam despercebidas e são muito importantes para nós. E aí então todas essas aulas estaremos batendo na tecla da função de presbítero, e aí depois a gente encerra com aula sobre o presbiterato. Para a aula de presbiterato, nós estaremos focando nos textos que falam disso, principalmente lá em Timóteo. Se você abrir lá 1 Timóteo, é um texto que até na reunião de oração, eu passei aos irmãos. Também tem em Pedro e outros textos que nós vamos ver na Escritura. Nós vamos ver o que significa o nome presbítero, qual a função de um presbítero, o que é na IPB o ofício de presbítero e tudo isso. Tá em Efésios. Capítulo 3, 1 Timóteo. Diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo... Aí, só algo interessante, isso eu estou lendo esse texto, não é a influência da aula de hoje, mas é o que nós estaremos batendo na tecla. Porque você vai ver que nós vamos falar de dons, e aí também isso cabe ao oficialato. E aí lá no capítulo 5, ele também vai falar sobre, capítulo 5, 17, devem ser considerados merecedores dobrados de honorário os presbíteros que presidem bem,
com especialidades os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, tanto esse bispo aqui no capítulo 3, como esse presbítero no capítulo 5, eles estão tratando da mesma pessoa. Então, o que é que nós entendemos na IPB? Existem dois ofícios na Escritura, que é diácono e presbítero. E o pastor, onde é que está? Aqui fala de bispo. O pastor, eu, Fabiano, sou um presbítero aqui da igreja. Igual o presbítero José, igual o presbítero Hélio. Tem alguma diferença? Não. Nós temos as mesmas funções. Então, começa-se a observar o oficialato daí. Um presbítero tem as mesmas funções na nossa Constituição, no manual e na Escritura, do que um pastor. E qual a diferença, então? É que eu estou dedicado 7 dias na semana. Aí entra os 5:17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Então, por isso que eu recebo uma côngrua, uma oferta para me dedicar 100% a essa obra. E tem diferença de função? Não. A função de um presbítero é a mesma de um pastor. Aí tem essas funções que é do presbítero docente, que é o que? Impetrar a bênção, um diácono não pode impetrar a bênção, dar a ceia, fazer batismo, fazer casamento. Então, isso são funções do presbítero docente, que é aquele ordenado ao sagrado ministério. Então, tem essas diferenças, mas isso aí já são diferenças que nós vamos observar na questão litúrgica, né? E de função. Mas, assim, no dia a dia, nas funções assim básicas, nós temos as mesmas funções. Nós vamos entrar nessas questões quando for a aula. Mas a gente vê aqui, por exemplo, no capítulo 3, que ele vai dar as características, e essas características são tanto do pastor como do presbítero, né? Porque é a mesma função. Então vamos agora para a aula de hoje. Com o tema entrelaçados, somos corpo. Ele fica um pouco escuro. Nós vamos falar acerca do dom e para que Deus deu os dons à igreja, né? Porque Deus ele nos presenteia, cada um com suas características peculiares, cada um com seus talentos, cada um com suas habilidades diferentes. Vamos abrir lá em Efésios 4. A gente vai ler o 4, 1 a 6, e depois nós passaremos a 1 Coríntios 12. Diz assim, eu vou ler. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aí lá 1 Coríntios 12. Nós vamos ler o comecinho também. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala
pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de cura. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, o que é que Paulo está tratando? É que devemos saber trabalhar nossas diversidades em unidade. É o que eu coloquei ali, em unidade, e isso vai ser igual à maturidade espiritual. Como é que nós sabemos se nós já estamos atingindo uma maturidade espiritual? Como é que eu sei que eu sou um crente maduro? É quando eu sei lidar com as diferenças. É isso que Paulo está tratando aos Efésios e é isso que Paulo está tratando com os Coríntios. A gente nunca pode observar em um livro um capítulo isolado, sem saber o que o autor está querendo falar na obra completa. Às vezes, você está estudando, por exemplo, eu tenho muitos livros lá em casa. Aí a Aline diz, tu está comprando esses livros, tu nem terminou de ler os que tu já comprou. Eu digo, não, mas eu não compro esses livros para ler. Eu compro muitos livros, eu não leio capa a capa. Muitos livros eu pesquiso, às vezes ali, uma parte de um capítulo para entender um assunto que aquele autor está tratando. E aí, agora eu quero estudar outra coisa. Aí eu vou em outro capítulo. E aí alguns a gente lê corrido. Então, às vezes você vai querer entender um assunto de Paulo, assim, lendo o capítulo 12. Mas você primeiro tem que entender qual é o sentido geral que Paulo está tratando. E aí você vai observar o capítulo 12 com base no sentido geral daquele livro. E aí Paulo, aos Coríntios, o que é que ele está tratando? Ele está tratando uma igreja que estava passando por dificuldades. E aí o que é que ele vai falar? Sobre unidade. Então ele vai falar sobre dom, vai falar sobre o amor, vai falar sobre Jesus, vai falar sobre disciplina, visando o quê? A unidade daquele povo. Tem verdade sobre dom? Tem, mas nunca pode fugir do sentido principal da carta. Em Efésios, Paulo vai falar lá, como ele falou, se você voltar em Efésios 4, pode deixar esses dois marcados, se der aí na sua Bíblia, que a gente vai ficar em um e outro, em um e outro. Efésios 4, ele diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Então Paulo está dizendo o quê? Olha, eu estou preso. Paulo estava preso quando envia a carta aos Efésios, preso por causa da sua fé. Aí ele diz, olha, eu estou preso e na minha condição de preso, eu estou pedindo algo muito importante para vocês. Eu não estou ordenando, eu estou rogando, eu estou pedindo carecidamente, porque Paulo era o apóstolo Paulo. Então ele podia exigir, ele podia, de certa forma, mandar, porque ele era um apóstolo de Jesus Cristo. Ele podia falar, Manuel, seja uma pessoa mais unida, ponto final. Mas ele diz, ele está rogando, ele está pedindo, Manuel, encarecidamente, eu estou preso por esta fé que nós seguimos. Eu estou sofrendo cadeias, Manuel. Seja unido. Olha o que eu estou passando por isso, para ensinar a vocês que vocês devem ser unidos. Então veja como Paulo trata a igreja. É interessante isso. Ele diz, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno do que vocês foram chamados para fazer. Então ele está chamando o povo a andar como Cristo chamou para ser, né? E como aí ele vai tratar sobre a união. Então ele vai falar sobre isso, que saber trabalhar com diversidades, com pessoas diferentes,
em unidade é igual a maturidade. Isso é o que Paulo vai tratar. Então, quando ele vai tratar dos dons, ele vai falar isso. Cada um tem dons diferentes. Mas onde está a maturidade? Quando eu sei pegar o dom de um e saber que aquele dom é diferente do meu e eu sei trabalhar com aquele irmão, não querendo que ele seja eu e eu não querendo ser ele, sabendo que a igreja é um corpo. Aí ele vai tratar isso, a gente vai ver em Coríntios, que a igreja é um corpo e a mão esquerda não pode querer ser a mão direita, a mão não pode querer ser o pé, o olho não pode querer ser o ouvido. Cada um Deus deu uma função diferente. Aí lá em Coríntios é o que ele fala, se você observar no último verso que nós lemos, Coríntios 12, 11, ele vai trazer justamente isso. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e mesmo Espírito, que o Espírito Santo, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, quem distribui os dons? O Espírito Santo. Por que ele distribui? Porque ele quer. A quem ele distribui? A quem ele quer. Então, por que eu tenho esse dom? Porque o Espírito Santo quis. E por que eu não tenho de fulano? Porque ele não quis. Ele quis que você tivesse ele quis que você fosse bom nisso, ele quis que você sabesse desenvolver isso. Então, cada um com o seu, como o Espírito Santo quer. E aí, esse trabalho mútuo, o saber entender isso, Paulo vai falar que vai gerar maturidade à igreja. Porque todos têm o mesmo propósito. Aí ele também trata isso nesse texto que a gente leu. Se nós observarmos um pouco antes, verso de número 4, do capítulo 12 de Coríntios, vai falar: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O que é o Espírito? Aquele que nos une. Nós temos um só Espírito. O Espírito Santo é o que nos une. E aí ele vai falar: e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. É como se nós estivéssemos trabalhando numa fazenda e trabalhando para um Senhor. Então, um vai regar, o outro vai arar, o outro vai plantar. Cada um está ali na sua função, no seu dom, trabalhando para quem? Para o mesmo patrão. Senhor aqui não é um tratamento só de educação. É o senhorio de Cristo. Cristo é nosso Senhor, nosso patrão, nosso chefe. Nós somos escravos de Jesus Cristo. Essa é a palavra que os apóstolos usam, doulos. Quando eles falam, Paulo, servo de Jesus Cristo, é escravo de Jesus Cristo. Nós saímos do senhorio do pecado, escravos do pecado, para sermos escravos de Cristo. Cristo nos libertou para nós sermos escravos. É interessante isso. Cristo nos libertou da escravidão do pecado para nós sermos escravos de Cristo. Você não é livre, ele me libertou, vou fugir. Não. Ele te libertou para você servir a Ele. Então, nós saímos do senhorio do pecado para servir. Aí entra aquele texto bem famoso, né? O servo da orelha furada, depois você pode procurar, que ele escolhe servir aquele Senhor. Então, esse é o sentido. E aí, então, nós temos um só Espírito, um só Senhor. Aí 6. E há diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos. Então, por exemplo, nós estamos lá na fazenda, aí um ara, um planta, um rega, o outro colhe. Mas quem é que faz aquela água ser absorvida pela terra? Quem é que faz aquela semente germinar? Quem é que faz aquela semente crescer? Quem é que faz dar o fruto para ser colhido? Deus. Então, apesar de eu ter meu dom, quem dá a eficácia é Deus. Então, quem te deu o dom? O Espírito. Para que é o dom? Para servir ao Senhor. E quem faz aquele dom ser válido? Dar frutos? Deus. E o que é que a gente faz? Nada. A gente só agradece
e tem o privilégio de poder estar sendo usado por Deus. Isso é a maravilhosa graça. A gente tem um Deus santo que Ele deu o privilégio da gente ser instrumentos dEle. Então, é a minha eloquência na fala? É o meu estudo diário? É os meus anos de seminário? Não. É a obra do Espírito Santo que faz ser eficaz. Entendeu? Então, nós temos que entender que Deus nos deu o dom como lhe apraz e nós somos gratos a Ele porque Ele nos deixa ser participantes da sua obra. Então é tudo sobre Ele. Efésios, lá, voltar ao Efésios 4, Paulo vai estar falando a mesma coisa. Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4 e depois lá em 1 Pedro, em Romanos, Efésios e Coríntios, Paulo está tratando a mesma coisa. Romanos 12, Coríntios 12 e Efésios 4. Igrejas diferentes. Então isso é um assunto para todas as igrejas. Paulo trata em todas as igrejas. E Pedro também vai tratar isso, lá na primeira carta de Pedro. Efésios 4, Paulo vai estar dando esse mesmo sentido. Você vai ver que 1 Coríntios 12, Efésios 4 e Romanos 12 são textos bem parecidos. Ele está falando a igrejas diferentes, mas ele vê que isso é importante para o entendimento e maturidade da igreja. Veja o que é que ele diz. Voltando lá, Efésios 4. Rogo-vos, pois, prisioneiro, aí 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito. A mesma coisa que ele falou aos Coríntios, né? Um Espírito. Cadê? Onde é que eu estou? 4. Há somente um só corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Aos Coríntios ele falou o quê? Um Espírito, que vocês servem um Senhor, e o Pai e Deus que dá a eficácia do seu serviço. Aqui ele vai estar falando também. Por que é que vocês vão andar em unidade? Porque há um Espírito, um Senhor e um mesmo Deus. Ele está falando a mesma coisa. E aí, se você pegar no verso de número 12, ele vai dizer, olha, andem dignos para o que vocês foram chamados para andar. O que é que a igreja foi chamada para fazer? Ser unida. Aí ele diz, com toda humildade, mansidão, paciência, né, que é longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É interessante aqui que à primeira vista a gente diz suportando. Eu tenho que suportar a Jô. Eu tenho que suportar, olha, é difícil, eu tenho que suportar. Não é isso que o texto está falando. Suportar é um carregando o outro, é um levando o outro, suportando-vos. A palavra aqui, ele vai tratar essa palavra, deixa eu ver se eu botei aqui. É de dar suporte. Aqui. Suportando-vos. Enexomai é a palavra grega, enexomai, que é levantar, manter firme o outro, carregar, sustentar o outro. Então, para que é que eu vou usar meu dom? Para carregar a Jô, levantar, manter ela firme. Para que é que eu vou usar meu dom? Para pegar o Manuel e manter ele firme, carregar, suportar quando ele tiver necessidade, com toda humildade, mansidão e paciência para com o outro. Aí o dom do Manuel vai fazer o quê? Suportar o pastor, auxiliar com toda mansidão. Lembramos que somos todos um só corpo. A mesma coisa dos dons dos diáconos, dos dons dos presbíteros. Como é que nós vamos exercer? Suportando uns aos outros. Então, para que servem os dons? Para suportar, dar suporte uns aos outros, à igreja. Seja o dom que for, seja o talento que for, seja a habilidade que for. Devemos saber que unidade não é ausência de conflito, mas compromisso com o outro. É o que eu coloquei. Unidade não é ausência de conflito, mas compromisso um com o outro. Por quê? A gente chega a essa conclusão e eu coloquei. Porque nas 3 igrejas, carta aos Romanos,
carta aos Efésios, carta aos Coríntios, Paulo está tratando o quê? Problema. E aí no problema, Paulo vai dizer o quê? Unidade. O que é que vai melhorar a igreja? Unidade. E aí, a mesma coisa Pedro vai tratar. Pedro já não trata uma igreja, não estou dizendo que esse assunto é só para a igreja problemática. É porque ele trata para todos, entendeu? E Pedro também vai tratar. Mas ele trata como se fosse assim uma coisa principal a ser observada pela igreja. A ideia de unidade, a ideia de uma só família, um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Então ele vai dizer, vocês devem agir com humildade, mansidão, paciência e carregando uns aos outros em amor. E esse em amor é interessante que Paulo bate na tecla, né? Em amor, suportando-vos. Cadê? Esforçando-vos, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Quer dizer, eu vou auxiliar o Dene, mas não é um peso, é em amor, porque é para isso que ele diz que nós fomos chamados. É interessante isso, porque às vezes o ministério se torna um peso. Você já notou que às vezes muitas das nossas... A profissão, quando a gente vê como profissão, isso é muito batido naqueles coach, né? Quando você passa a ver como profissão, é que ele se torna um peso. Quando você passa a ver como um serviço obrigatório, se torna um peso. Então, às vezes, vir para a igreja, um EBD, para um culto, é um peso. Às vezes, vir para uma programação na semana é um peso. Às vezes, discipular é um peso. Às vezes, ter um cargo é um peso, porque aquilo se tornou um serviço como profissão, que aí combate com minha profissão secular. Não se tornou uma vida, porque o cristianismo é nossa vida. Então a gente não sente raiva de fazer as coisas comuns do dia a dia. E o cristianismo são nossas coisas comuns do dia a dia. Discipular devia ser comum. Não é o que Paulo diz? As mulheres mais velhas têm que fazer o quê? Discipular as mais novas. É função só do pastor discipular? Não. Todo crente era para discipular um crente mais novo. Era para evangelizar. Isso é o comum. Paulo vai tratar isso, Jesus vai tratar isso como comum. Eu tenho que discipular. Chegou uma moça mais nova na igreja, o que é que eu tenho que fazer? Minha filha, a vida é assim e tal, e tal, e tal. E pegar ali para andar lado a lado. Chegou um rapaz mais novo, os mais velhos têm que chegar o quê? Rapaz, a vida é assim, tal, tal. Andar lado a lado. Isso é o comum. Paulo vai tratar como comum. Que ele diz, andeis de modo digno da vocação. E como é o modo digno? Aí ele vai passar a descrever. Mansidão, amor, auxiliando um ao outro em amor, com paciência. Então, isso é para que você está aqui na igreja. Isso é porque eu me converti para ser salvo? Não, você foi salvo e então você veio para a igreja. Porque se você não fosse salvo, você não era filho de Deus. Porque Deus age primeiro, não foi você que agiu primeiro. Deus age e depois você responde. Então, Deus te chamou para quê? Não foi para todo domingo estar aqui. Foi para você andar de modo digno da vocação que você foi chamado. E como é um modo digno, aí Paulo passa a explicar, utilizando os seus dons para edificação da igreja. Então, se você foi chamado, você tem uma habilidade, um talento e um dom. E aí o que é que você tem que fazer? Servir a igreja. Isso é o que o Paulo está tratando, né? Somos corpos, não indivíduos isolados. Paulo vai tratar isso. É esse sentido que ele está dando. Não é cada um por si. A igreja nunca é solitária. Se alguém vem para a igreja e se acha solitário, acha que está sim, excluído, isso está errado. Porque a igreja é família, é um corpo. Então, por exemplo, minha mão, ela não está no vácuo. Ela não está solta,
ela não age por conta própria. Se minha mão estiver fora do corpo, ela definha, ela morre, ela apodrece. Qualquer parte do corpo acontece isso. Então, qualquer parte do corpo tirada do total, ele morre e definha. E aí nós entramos nas questões dos desengrejados, que é muito crescente hoje em dia. As pessoas que acham que sozinhas são igrejas em sua casa e podem congregar online fora do corpo. Mas não foi isso que Deus ensinou. Deus ensinou que nós devemos fazer parte de um corpo. Ah, mas o povo é assim. É essa diferença que tem que ser tratada. Porque justamente, já pensou se a igreja fosse um monte de clone? Fosse um monte de Dona Dina aqui? Vamos fazer um clone, a igreja vai ser só de Dona Dina. Então é todo mundo, todos os bancos. Ia dar problema do mesmo jeito. Entendeu? Porque se fosse só Fabiano, ia dar, porque eu ia implicar comigo mesmo. Às vezes você se olha no espelho e acha problema em você mesmo. Então, por exemplo, a questão não é aquela pessoa agir como o Fabiano age. Não é eu querer que aquele seja um mini Fabiano. É eu saber identificar no Denner qual o potencial dele. E auxiliar ele. E saber qual é meu potencial. E não comparar com o do Denner. Mas saber que o meu dedo mindinho tem uma função e meu dedo mindinho do pé tem outra, que é bater nos cantos. É só o dedo mindinho do pé. Mas saber que meu ouvido esquerdo tem uma função e o direito tem outra. Os dois, eles são para ouvir, mas cada um tem uma função. Um escuta mais que o outro, sabe? Um ouvido e o outro, cada ouvido tem uma função. Eu não me lembro agora, eu fiz uns testes lá em São Paulo, né? Para descobrir umas coisas. É interessante que eu fiz uns exames lá na Fono e ela estava explicando que, agora eu não lembro se o esquerdo ou o direito, se alguém souber pode falar, eu vou chutar aqui, vamos supor, o ouvido direito, ele leva mais tempo do que você escutou no ouvido direito para chegar no cérebro. E o esquerdo chega mais rápido. Eu não posso estar confundindo qual lado. Porque, por exemplo, o receptor, vamos supor, fica aqui. Então, o caminho que esse faz para chegar no receptor é mais O do que esse. Então, ela disse que às vezes isso influencia na aprendizagem de uma criança. Porque se você tiver dificuldade para escutar neste ouvido, são muitos milissegundos, né? Isso, mas já é uma influência no seu aprendizado. Interessante isso, né? Então veja como tem diferença. Então vamos supor, se você no corpo achar é a mesma coisa, mas há diferença, entendeu? Porque Deus diz que ele foi dado um dom para o uso de uma certa forma. Então se nós temos 2 baixistas, 2 bateristas, o Denner vai ter o estilo dele. E o Marcelinho tem o estilo dele. Às vezes o Denner vai ser bom em um estilo. E às vezes, Marcelinho, toca essa que tu é melhor nesse. E isso, os dois vão servir o corpo. E os dois vão ter o auxílio mútuo. Então, veja como isso é interessante, né? Então, nunca é para se sentir algo isolado, mas se identificar como um corpo só. Deus nos une pela obra de Cristo em um só corpo. Mesmo parecendo ter as mesmas funções, é um só corpo. Dons são para auxílio, serviço e edificação desse corpo. Por que Deus deu dons? Para serviço, auxílio e edificação. A maturidade cristã se manifesta quando deixamos de viver para nós mesmos. Então, o Paulo ele vai dar esse sentido. Quando você passa a entender que Deus não te chamou para viver para si, então você está chegando a uma maturidade cristã. E aí você passa a viver para o outro. Ah, mas isso é estranho. Mas foi isso que Cristo fez. O que é que as Escrituras falam? Que Cristo deixou sua glória, não se ensoberbecendo por quem ele era,
mas se humilhando em forma de homem para se entregar pelo outro, pelo próximo. E o que é que ele nos chama a fazer? Simplesmente a mesma coisa. E aí ele vai dizer o quê? Não são os meus aqueles que não fazem o que eu falo para eles fazerem. Então o cristianismo é uma religião de renúncia. Tome a tua cruz, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. A gente diz, estou tomando a minha cruz, estou sofrendo, mas a gente esquece do negue-se a si mesmo. Isso é fundamental no cristianismo. Às vezes a gente vai falar com um missionário, é interessante, e aí ele fala, não, eu falava com um conhecido nosso lá em Fortaleza, ele, não, por mim eu estava no Havaí, ele é americano, ele passou um tempo no Havaí, a família assim bem estruturada, aí disse, não, por mim eu e a Nicole estavam no Havaí, mas não tem outra escolha para nós fazermos, porque por causa desse entendimento, Deus deu uma ordem, e aí nós temos que obedecê-la. Eu escutei uma ordem e não tem outra coisa para fazer. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Ide, pregai o Evangelho. É interessante que tem uma... Não me esqueci agora o nome, mas tem uma missionária que ela fala assim, né? Eu não tenho um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Que é interessante a gente falar, não, cada um tem seu chamado. Não, o chamado é para todos. Agora, o direcionamento é diferente. Reverendo Cássio, ele era missionário, tradutor da Bíblia lá no Amazonas. Hoje ele está em São Paulo, trabalhando na PMT, nossa agência de missões. E é interessante que um dia eu falei, mas eu tenho que ver o meu chamado e tal. Ele disse, não, o chamado é um só para a igreja. Você tem que ver seu direcionamento. O chamado para evangelizar não é do pastor. Isso é um entendimento errado. É todos os crentes. É uma ordem. Aí essa missionária ela diz, eu não recebi um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Ide pregar o Evangelho. Isso é uma ordem para toda a igreja. Aí a gente tem dois pontos. Ou eu estou negligenciando meu Senhor Jesus Cristo, ou eu estou obedecendo. Não tem o meu termo. Eu estou me preparando. Não, é uma ordem. Entendeu? Vai se arrumar, menino. Vou já. Estou indo. Como é que um pai responde a isso? Vai agora. Tá indo não. Você está aqui faz 10 minutos falando estou indo. Aí imagina Jesus falando isso para ti. Estou me preparando. Rapaz, faz 5 anos que tu está se preparando. Que história é essa? Então, nós temos que entender isso. Maturidade não é viver para si, é viver para o outro, né? E aí, como eu disse há alguns tempos, aqui na igreja, é interessante porque a Escritura, ela mexe e nos incomoda nisso. Quando nós passamos a ver que os mandamentos, que as ordens, nunca é para nós mesmos, mas para o próximo. Os 10 mandamentos. Não tem mandamento para você, é sua ação para com o próximo. Jesus resume os 10 mandamentos como? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então veja como é sempre entrega, né? Isso é interessante. Então, Efésios 4, o texto aponta para maturidade, unidade e crescimento do corpo, crescimento da igreja. Em Coríntios 12, 1 Coríntios 12, o contexto dos dons são dados em meio a uma igreja dividida, problemática e de diversidade de nações. Então, Paulo vai tratar nesses 2 pontos, chama os Efésios a maturidade através do entendimento de um só corpo, e aos Coríntios ele vai tratar os problemas de Coríntios através do quê? Do entendimento também de unidade. Vocês são um só, vocês estão, a mão direita brigando com a esquerda, não tem sentido. Aí os Efésios, vocês têm que amadurecer, como? Entendendo que vocês são um só. Aos Romanos, briga com convertidos gentios, briga com convertidos judeus. Paulo fala o quê? Vocês são um só, não tem judeu nem grego, é um só corpo, não existe mais essa divisão. Em ambos os contextos, Paulo combate o individualismo, o pensar em si mesmo, né? Então, quando nós servimos a igreja, nós não estamos pensando em posições, nós não estamos pensando em nosso serviço, nós não estamos pensando
em como eu vou fazer meu dom aparecer, mas eu vou estar pensando em como meu dom vai servir melhor o meu próximo. Então, se eu toco pandeiro aqui, eu tenho que entender como esse pandeiro vai servir melhor a igreja. Se não serve, deixa de lado. Aí eu procuro com zelo o melhor dom que serve a igreja, entendeu? Então, alguns vão dizer, eu tenho o dom de dança. A gente vai já entrar nessas questões do que é dom, né? Aí serve a igreja? Não. Eu dançar aqui na frente ia servir em que a igreja? Entendeu? Então, procurai com zelo os melhores dons. Dança não é dom, estou usando aqui de um exemplo, entendeu? Então, por exemplo, os cânticos. A gente vai já entrar, eu vou já falar a diferença de dom, talento e habilidade. Mas, por exemplo, os cânticos, você pega aqui um grupo de cânticos. Eles estão fazendo o quê? Eles estão conduzindo a igreja nos cânticos. Isso está servindo o próximo, entendeu? Então, é diferente de alguém que diz, eu tenho um dom, qual? Aí você fala ali uma coisa e quer servir a igreja com isso. Não, um dom é aquele que vai ajudar a igreja a se edificar. Contexto de 1 Coríntios é interessante para nós, uma igreja em conflito, né? É uma cidade cosmopolita, comercial, portuária, há uma pluralidade de cultura. Então, Coríntios era assim. E ainda tem lá esse porto nos dias de hoje, como o canal do Panamá, né? Então, uma forte presença de dons extraordinários por causa da necessidade. Os textos falam que o dom é dado de acordo com a necessidade. Então, Coríntio tinha muita necessidade de comprovar o evangelho. Por que o dom era dado? Porque Jesus realizava milagres. Para comprovar, ele vai falar, para comprovar quem ele era e sua missão. Porque os apóstolos realizaram milagres e tinham vários dons para comprovar quem eles eram e sua obra, entendeu? Então, por que eles curavam? Para eles depois pregarem. Aí o povo falava, eles são alguém diferente. Veja o que estava acontecendo em Coríntios, desunião e exibicionismo. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 12. Aí a gente vai ver aqui o contexto próximo, que é o capítulo 11 e o 13. Veja, no capítulo 11, o final, ele vai tratar sobre a ceia do Senhor. Nosso texto está no meio, né, o 12. O 11, ele trata sobre a ceia do Senhor. E o que é que ele fala nesse texto da ceia do Senhor, de 1 Coríntios 11? Vocês não estão esperando uns aos outros para comer. Tem uns comendo e os outros ficando com fome. Então, ele está tratando o que? A desunião, né? Aí entra o Coríntios 12, ele fala sobre competição de dons. E Coríntios 13, ele vai tratar o que? Falta de amor. Então, o que é que ele está falando aqui? Ele está falando sobre eu falar em línguas? Não, ele está falando sobre a desunião. É isso que ele está tratando. Ele não quer que nossos olhos se foquem em qual dom é o meu. Não, ele está falando o quê? Desunião. Olha, vocês na ceia não esperam nem uns outros para comer. A ceia, no contexto aqui, da ceia daquele período que tinha tipo um jantar mesmo. Eles faziam a ceia, como foi a de Jesus, tinha comida, tinha outros elementos e tinha um momento do partir o pão e do vinho. Então, a ceia era assim. Então, ele fala, olha, vocês aí ficam competindo até na ceia, vocês não têm amor. No capítulo 13, ele vai falar, o dom maior que Cristo nos dá é o amor um para com os outros. Então, se vocês não têm amor, nenhum outro dom serve. Se eu não sei amar meu irmão e fazer com que meu dom auxilie ele, teu dom não serve para nada. É isso que ele está tratando no capítulo 13. Aí ele diz que virá o dom supremo, né? Que aí que é o amor, e aí ele fala que depois tudo isso cessará, mas também não entra no nosso estudo. Então, os dons não estavam faltando em Corinto. Corinto estava cheio de dons, estava cheio de presente do Espírito Santo. Mas o uso certo, sim, estava faltando, que é em amor e maturidade. Então, Coríntios era uma igreja muito abençoada, mas que o propósito estava errado. Faltava o amor na utilização e a maturidade de utilizar.
Em Roma, no carta aos Romanos, capítulo 12, o contexto é missionário, né? E o uso missional dos seus dons. O que seria o uso missional? Intencional para evangelizar. Então, a igreja ela tem que ser missional. O caráter e a identidade da igreja é a igreja missional. Quando a gente fala muito de missões, a gente entende mais aquele que sai daqui e vai para outro lugar, um contexto mais precário. Eu sou missionário nos indígenas, eu sou missionário nos quilombolas, eu sou missionário do outro lado do mundo. Mas a característica e a identidade da igreja é missional, é para fora, é evangelizar. Então a igreja ela vive disso, de evangelizar, missional. Toda minha intenção é missão. Tudo que eu faço é missão. Vamos fazer um encontro de casais, vamos fazer um EBF, vamos fazer um dia da criança, vamos fazer um chá. É missional. Evento por evento, a gente vai no Rotary. Entendeu? Então, evento por evento, eu vou, entendeu? Em outro lugar. Agora, a igreja é missional. Qual a intenção? Missão, evangelismo. Tirar pessoas do inferno e levar para Cristo. Para testemunho e edificação. Em Corinto, simbolizava a expansão do evangelho entre muitos povos de todas as línguas e nações. Em Roma, apresenta a nova vida do crente e a estrutura da igreja. Roma era uma igreja já estruturada, uma igreja que já tinha uma liderança sólida, mas essa liderança tinha sido meio que dividida por causa de uma lei que o imperador colocou. Então todos os judeus foram expulsos de Roma, e quando essa lei cai, os judeus voltam, e agora a liderança da igreja é gentílica. Aí começa uma briga. Quem deve liderar a igreja? Os gentios ou os judeus? Aí Paulo vai dizer, não existe mais gentil ou judeu. Vocês são um só povo. E aí os dons extraordinários dados para um sinal para que eles crescem. Então eles tinham que entender que esse dom que Deus deu é para eles trazer pessoas para a igreja, era para eles testificarem o evangelho e crescem. Aí a gente vê isso em 1 Coríntios 14, 22, ó. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Então, o que Paulo está falando aqui, o que é essa profecia? É a pregação da palavra. A pregação da palavra, ouvir aqui na igreja, de certa forma, é para os crentes. E para fora, o evangelismo é função de quem? Da igreja. O falar em língua, os dons é função para que creem. Então, eu vou usar meus dons para quê? Para evangelizar. E aí depois que eu evangelizei, eu trago para fortificar, para escutar a profecia, a pregação da palavra, para fazer parte do corpo. É isso que Paulo está falando. As línguas constituem um sinal para os descrentes. Então, o que eram as línguas? Eles iam evangelizar, aí lá em Corinto tinha alguém de outra nação. Aí eles passavam a pregar naquela outra língua sem ter estudado. Então, isso era um sinal. Aí lá em Coríntios, no comecinho, ou em Atos, eles falam que não estamos nós escutando as grandezas de Deus em nossa própria língua. Aí foi um sinal, como o de Atos, né? O dom de línguas. E a mesma coisa em Coríntios. Aí eles faziam o quê? Se convertiam e iam escutar a profecia, que era a pregação da palavra. Efésios, Paulo em prisão chama os crentes à vida digna, né? Andais de modo digno à vocação que fostes chamados. A vocação cristã é comunitária, é um chamado em conjunto. Os dons não são para status, mas para servir. Dom sem caráter comunitário contradiz o evangelho. Então o dom para uso próprio contradiz a mensagem do evangelho. Nenhum dom, você pode ver a lista dos dons, é para uso próprio. Dom de ensino vai ter na lista. O dom de ensino não é dom de aprendizado, é dom de ensino. O dom de profetizar não é para si mesmo, você profetiza para o outro. Não é profetizar, não é dar uma vidente, não. Profetizar é pregar a palavra.
É o que um profeta fazia, pregava a palavra de Deus. Então, você vai profetizar, o que é que você faz? Pro outro, você ensina. Pro outro, você falava em línguas aqui, o que é que você falava? Pro outro, ele vai falar que o falar em línguas para si não edifica nada. É algo que você faz com Deus e Paulo está fazendo uma crítica a isso. Então, não era para fazer, só quando tivesse intérprete ou quando tivesse necessidade de realizar isso. Mas quando você estava fazendo sem entendimento, você está falando sozinho com Deus e isso não servia para nada. Então, veja que ele sempre vai apontar o dom como para usar para o próximo. Dom de administração, dom de boas ações, dom de caridade, dom de doar doar bastante, né? Agora fugiu o nome. O dom de ser generoso, de doar com generosidade. Então, tudo isso é para o próximo. Esse aqui eu já falei, né? O sentido. Um corpo feito de muitas partes. Então, Paulo vai tratar isso, ó, 1 Coríntios 12. No 12 a 20, ó. Porque assim como o corpo é um... Só um minuto. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos fomos batizados, em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber um só Espírito. Quer dizer, não existe mais judeu nem grego, livre nem escravo, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Um corpo não é só um braço, um corpo não é só uma mão, um corpo são muitos membros. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então, veja como Paulo constrói isso, né? Um só corpo, muitos membros. Nenhuma parte é inútil, nenhuma parte é autossuficiente. A diversidade, ela não destrói, a diversidade, ela constrói. Então, nós vamos encerrar nesse slide com esse entendimento, que a diversidade de dons na igreja, ela constrói e não destrói, né? Nós devemos entender isso. Somos muitos membros, mas fazemos parte de um só corpo.